O vídeo de hoje vai ser diferente, tá? Eu não sei se existe um Get Ready With Me do audiovisual, mas o que acontece? Eu preciso urgentemente arrumar o estúdio. Tá tudo desmontado, porque recentemente eu fui gravar um vídeo no externo, fui fazer um trampo, e basicamente eu parei o canal. Aí eu pensei, por que não arrumar o estúdio, montar as coisas, e eu já faço um tour por aqui, porque tem muita gente que quer saber dos bastidores. Odeio ser aquele blogueiro que fala, tem muita gente perguntando, mas algumas pessoas que se interessam por audiovisual perguntam para saber como é que funciona o esquema aqui. Como é que é o fundo preto, ó, esse aqui é o fundo do estúdio, como é que é a minha mesa, o setup, o isolamento, já tô dando uns spoilers aqui. Então vamos gravar, vocês vão me ajudar a arrumar essas paradas aqui com todo o apoio moral de vocês e... Vocês estão ouvindo barulho? Vai ser desafiador. Tô colocando o Holy Land aqui, o Lark M2S, à prova, porque hoje é dia de feira. É o pior dia pra se gravar aqui. E essa hora, bicho, agora são 11h50, é a hora que eles começam a berrar mesmo pra vender tudo. Mas vamos lá. Eu tô avisando que tá bagunçado, tá? Não se incomodem com isso. Mas a gente pode começar falando sobre o isolamento. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi tratamento acústico. Embora não pareça, né, com esse barulho monstruoso da feira aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi melhorar a condição de áudio aqui. Por quê? Faz muito eco, porque o meu cenário não tem nada, então eu tinha que abafar essas coisas. O que eu fiz? Primeira coisa, coloquei um isolamento no teto, que já deu um gás muito bom. Outra coisa que as pessoas não valorizam tanto, tá? Tapete. Tapete ajuda demais no áudio, ele consegue absorver bastante ruído e ajuda muito. E por último, foi uma das coisas que deu um gás monstruoso, foram essas placas essas chamam de placa acústica, né? Eu escolhi um cara no Mercado Livre que fazia essas paradas aqui, ele é um marceneiro na real. Então o que ele faz? Ele monta uma estrutura de madeira aqui, preenche com lã acústica dentro, e aí você pode ir prendendo aqui, fazendo dá pra fazer, fica até bonito, cara, eu acho legal. Se eu tivesse pensado de forma estratégica antes, eu teria feito até alguns cenários usando eles aqui, mas tá tudo torto, né? Então tá só funcional. Tem essas aqui na parede, e do outro lado aqui, ó, onde reverbera muito, que vocês não estão vendo porque é preto, e tem mais essas aqui no chão que ajudam a controlar esse som, essas vibrações que quicam aqui nas quinas. Vamos partir para iluminação agora. Essa zona que está aqui no chão, basicamente é o que me acompanha quando eu vou fazer uma externa, quando vou gravar por uma marca, quando vou gravar alguma coisa para Mari Palma, que vocês já devem ter visto compartilhando também no Instagram. Então, luz hoje, principalmente, é isso aqui, ó. Na verdade, é a única luz que eu uso. Amaran 60X. É uma luz, cara, que, assim, ela é muito versátil, tem uma potência muito ok, fácil de carregar, muito pequenininho. Então, já mudou aqui meu esquema. Inclusive, vamos montar ela com o balão, que aí vocês vão entender... É o único ponto de luz que eu uso para gravar os vídeos hoje em dia. Cadeira vocês já viram, né? Tem unboxing aqui no canal, tem review também. É uma Max Racer, eu gosto demais dela. Vamos abrir caminho aqui e aí a gente procura o resto da nossa zona. Esse aqui é um tripé da Benro, que eu gosto muito, mas eu uso nas externas. Aqui em casa ele não tem serventia, então vai pro armário. A bag da Aputure, a Amaran é uma submarca da Aputure, né? É tudo a mesma coisa. É muito feio esse saco plástico que eu coloco aqui em volta desse balão, mas é necessário, por quê? Porque ele é muito frágil isso aqui, ó. Com o tempo ele começou a ficar marcado, começou a rasgar e custa caro esse troço, tá? E também porque eu deveria colocar sozinho aqui na bag, né? Mas o que eu faço? Coloco um monte de coisa. Vem dar oi pro vídeo, Polly. Polenta, vem aqui. Faz tempo que você não aparece nos vídeos. Vamos fazer um take especial seu. Essa aqui sempre tá no estúdio. Por quê? Porque a Polenta adora esse tapete. Então vira e mexe, vaza um áudio aqui ó, dela roncando, né? Cheirando alguma coisa. Mas eu não tenho coragem de expulsar ela. Então ela tem passe livre aqui no estúdio. Né? Bonitinho. Vai ficar aqui. Vai atrapalhar? Vai. Mas se ela quer ficar aqui, fica aqui. Esse troço aqui tem um jeito peculiar de ser montado. Uma estrutura de ferro que tem dentro. E quando você erra aqui, ou você abre ele faz um ventão na cara, mas é isso aqui, ó. O nome balão chinês não é à toa, né? Parece um balão chinês mesmo. Tira a proteção da luz aqui e encaixa aqui. Aqui estamos quase prontos. E essa parada vem pra cá. Esse aqui não é um tripé normal, tá? É um tripé daqueles que tem um contrapeso
e ele consegue dar uma angulada. Quase caí. Aqui, ó, ele consegue dar uma angulada para eu conseguir fazer uma luz de cima também. Tá quase pronto, só precisa ligar a fonte agora. Fonte instalada aqui e pronto. Abemos luz. Próximo passo. Já deu um grau com a iluminação aqui, né? Aí eu vou guardar todas as paradas que sobrou, um monte de tripé que eu não uso, que eu uso só nas externas. Aqui eu deixo todo o meu equipamento de áudio, um gravador reserva, microfone reserva, esse Roland que eu uso, deixo tudo guardadinho aqui numa necessaire só de áudio. Vou guardar essas paradas aqui agora. Ó, com a luz acesa as coisas começam a tomar forma, mas eu vou até deixar um enquadramento esquisito aqui, ó, pra mostrar que é bastidor, tá? Vamos falar de câmera. Essa câmera aqui que vocês estão vendo agora a imagem é a câmera principal aqui do setup. É uma Canon R5 Mark II que foi adicionada ao setup há pouquíssimo tempo, deve ter um mês e meio por aí, ainda estou pagando inclusive. E essa aqui é a câmera secundária, é uma R6 que já foi a principal, com uma 24-105. Aqui eu estou usando uma 16mm, por isso, né, você tem essa grande angular aqui, tem um tamanho de imagem bem grande aqui para a gente trabalhar. Prefiro ela para fazer esses vlogs. Quando eu tô gravando uma externa, eu uso essas duas câmeras aqui. A mesa é essa zona aqui, tá? Basicamente, ó, a luz principal tá aqui em cima. Aqui vai essa câmera que vocês estão gravando agora. Esse monitor aqui, ó, ele fica ligado por HDMI direto nessa câmera. Então, eu consigo ver a minha imagem aqui, o que tá rolando, e eu consigo ter um retorno ali bom, se tá com foco, se a luz tá boa, para não reclamar depois. Parece muito clean o cenário, mas a mesa sempre tá essa zona, tá? Carregador, cabo, tudo jogado, ó. Bateria, cartão, como é que chama isso aqui? HD externo, todos os meus projetos ficam aqui, um monte de coisa, leitor de cartão, adaptador, né, que é o Mac, e o computador fica aqui. O computador fica aqui por quê? Porque o áudio dos nossos vídeos são gravados aqui, nesse programa aqui, ó, que chama... Vamos fechar essas... notificação, chama Motive Mix. É um programa... Meu Deus, é muito barulho essa feira. Ele é um programa da própria Shure. E o setup de áudio é basicamente esse. O Shure MV7 Plus, que é um microfone muito bom. Que eu comprei ele por quê? Porque um dia eu queria isso aqui, ó. O que eu mais me atraí por ele, além da qualidade de áudio, é que ele tem saída USB, USB-C, né? E XLR, ou seja... Se eu precisar ligar ele numa placa de som, se eu precisar ligar ele numa mídia externa qualquer, ou usar direto no computador, eu consigo ter essas duas possibilidades. E eu tenho adorado usar esse microfone. Era pra eu ajudar, que era pra eu montar as coisas e tô bagunçando mais ainda, bicho. Eu deixo um ponto de retorno aqui também. Às vezes eu gosto de monitorar o meu áudio, de saber ouvir o que eu tô falando, pra, né, falar num tom correto. E basicamente é isso. Tem um braço articulado aqui também, que, né, não vale a pena falar. E pra gente finalizar, tem duas coisas pra mostrar ainda. Bagunça. Aqui essa parte aqui é zero orgulho, tá? Tem câmera, tem lente, o drone acho que tá na sala. Tem equipamento aqui que a gente já fez review, ar comprimido, luz, grampo, prendedor, câmera analógica, boné, a plaquinha do YouTube, coitada, tá jogada aqui, ó. Fita adesiva, fica tudo aqui por quê? Tem um tripé aqui também jogado, lente. Fica meio jogado por quê? Porque são coisas que eu preciso usar rápido e tirar rápido. E como o cenário aqui do canal, ele tem essa vibe meio minimalista de ser tudo escuro, eu tenho que esconder essas paradas aqui, né? Pra ficar esse cenário aqui, ó, que, né, quando eu fecho a janela fica totalmente preto, eu tenho que esconder essas paradas em outro lugar, então a bagunça acontece. Para finalizar o nosso giro, vou mostrar como é que faz o chroma key aqui. Porque quando eu estou fazendo os vídeos do Instagram, principalmente que eu também posto no YouTube, o que eu faço? Eu preciso de um fundo verde para fazer um recorte bom. E o chroma key fica escondido aqui, ó. Opa! Tá vendo? Esse armário azul já foi chroma key, tá? Ele foi pintado de azul, ó, e ele já foi usado como chroma key também. Mas, obviamente, ele reflete, então o recorte dele não é tão bom. O chroma key hoje é esse tecidão aqui, ó. Ele tá preso numa gambiarra lá em cima, né? Em cima do armário. E como ele é um tecido, aqui ele tá preso num tripé que tá muqueado. E aí eu consigo abrir bastante aqui, ó. E eu travo o tripé do outro lado. E aí eu tenho um fundo verde para fazer esses recortes. Não é a solução mais bonita e mais estética também, mas ela é funcional. E quem quer fazer um recorte bom de chroma key, eu recomendo muito esses tecidinhos que se você procurar no Mercado Livre você encontra.
ele tem um caimento muito bom, né? Ele fica muito liso, assim, diferentemente de você pintar a parede, que às vezes você não consegue uma tinta fosca, ideal ali, ele risca. O tecido, ele vai ter uma durabilidade bem maior. Ó, o que falta aqui agora? Pra gente gravar um vídeo, pra vocês entenderem como é que funciona o lance do canal todo aqui, do estúdio, na hora de gravar eu tenho que fechar essa janela aqui, fechar o vidro também, por causa do áudio, né? Obviamente que vocês estão vendo pela feira. Ah, esqueci de mostrar um detalhe importante. Esse ventilador aqui, ó, eu suo demais e não tem ar-condicionado aqui. Então, esse ventilador tem um papel importantíssimo, tá? Ele tá atrás do tripézinho. Ele tem um papel importantíssimo nessa operação. Deixa eu ver se eu coloco mais ou menos no ângulo aqui, certo? Pera aí, vamos arrumar essa parada. Só para mostrar o setup funcionando, tá? Porque eu tava gravando, né? Então não conseguia colocar a câmera no lugar. Esse é o estabilizador que eu tava usando. É um RS3 Mini. Acho que é isso, ou R3 Mini? RS3 Mini. É o Mini 3, tá? A R5 Mark II fica presa aqui, tá? Nesse braço que tá preso na mesa. Ela tá com fita, mas é só para balançar menos. Ela fica bem travadinha aqui embaixo, confia, tá? Ela fica travada aqui. Tem um ball head aqui, caso precise mudar um pouquinho o ângulo. E ela fica na tomada, porque eu odeio ficar carregando bateria, a coisa que eu mais odeio ficar carregando bateria. Então ela fica na tomada e aqui fica ligado com o cabo HDMI, como eu mostrei para vocês, ó. Fica ligado o monitor aqui, então eu consigo ter um retorno bem bom para saber o foco, para saber a cor, para saber se está do jeito que eu quero o vídeo. Microfonão aqui, o resto da bagunça continua e assim é o setup funcionando. Só falta eu gravar vídeo mesmo. Vou dar uma ajustada aqui, trago esse microfone para cá e basicamente esse aqui é o setup de gravação do estúdio. É interessante ver a quantidade de coisa em volta que tem para vocês terem esse enquadramento aqui, né? Às vezes parece que, tipo, nossa, é tão vazio, tão simples, é um estúdio tão minimalista, mas é o trabalho que tem no entorno para acontecer isso aqui. Mas eu gosto muito, eu acho muito legal e recomendo que vocês se dediquem também para fazer seus cantinhos de gravação, porque eu já falei isso num vídeo, nossa, tô até suando de ficar carregando as coisas. Já falei, não precisa do microfone, tá? Tô usando esse aqui. Eu já falei em um vídeo exclusivo para membros, mas vou abrir para vocês aqui, como é importante você ter as suas coisas, suas paradas prontas para você gravar. Tipo, meu, parei, quero gravar já. Então, acendi a luz, liguei aqui o microfone, aperto o REC e já tô gravando. Porque me paralisa. Do jeito que tava aqui agora, vocês viram que tá tudo desmontado, as coisas ali no chão, isso é altamente prejudicial para minha criação de conteúdo, porque eu fico meio paralisado. Eu fico com preguiça de montar, e aí tem uma ideia de vídeo, eu falo, putz, preciso gravar, mas eu vou ter que montar tudo. Não, se possível, tenha um cantinho pronto, deixa um tripézinho armado, um lugar com uma luz boa, para você sair gravando uma tacada só, beleza? Esse foi o tour do estúdio, que eu tava devendo há algum tempo, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se eu passei alguma coisa rápida aqui, vocês falam, ei, Josme, o que é aquele troço ali que você mostrou? Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo na sequência só respondendo nos comentários. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!